tomar seus lugares, por favor. Sempre é uma alegria muito grande quando eu venho a Recife e o Bispo Ximenes me dá a oportunidade de pregar. É uma grande responsabilidade ceder o púlpito a alguém de fora, mas ele me conhece muito bem, então acho que esse conhecimento lhe permite que eu assuma o púlpito para trazer a palavra de Deus. E eu fiquei muito agradecido a ele, porque ele sempre tem honrado a minha vida. Quando eu faço minhas viagens a Cuba para socorrer os irmãos, e agora eu fiquei de voltar lá por causa desse último tufão que destelhou muitos lugares de reunião, e eu quero levar recursos para eles. A única data que eu encontrei é maio, de 7 a 16 de maio, para ir até lá, mas já mandamos alguns dinheiro para eles através de conta bancária. E então a igreja aqui sempre me socorre, sempre me ajuda, então fica já o apelo para maio, né? E eu convidei um irmão daqui também, convidei o reverendo Pedro para ir comigo, fiz um desafio a ele, né? Ele sai daqui para Havana e eu saio de Porto Alegre, nos encontramos em Havana, e dali podemos ficar uma semana juntos, ajudando ele, conhecendo a igreja cubana, tá? Ele sabe que não é para fazer turismo em hotel 5 estrelas, não é para fazer turismo, nós ficamos num hotel 3 estrelas, a gente pelo telhado vê as estrelas no céu. Porque o governo cubano, com esses temporais que deu, esses tufões, deixou o povo passar necessidade, porque todo o alimento, toda a comida e todo o recurso para a construção civil, o governo desviou para os hotéis, porque os hotéis são todos propriedades do governo, é uma parceria público-privada, mas o governo tem maioria. Então, os irmãos me escreveram de lá, passando necessidade, porque mesmo tendo algum dinheiro, não tinham de comprar, porque o governo desvia tudo para os hotéis, toda a produção e tudo que importam, todas as importações. Então nós vamos lá, se Deus nos permitir, em maio. Estou me programando para maio por causa da minha agenda de pregações. E também uma alegria muito grande estar aqui com o grupo que foi a Israel. Eu fico muito agradecido pela viagem que me foi uma bênção aqui, que o Bispo Ximenes me proporcionou a mim e minha esposa. Minha esposa queria muito estar aqui, mas na quarta-feira ela já sai comigo para Brasília. E hoje, quando eu falava com ela, ela disse: acho que nem vou a Brasília contigo. Eu disse: não, você vai mesmo de arrasto, porque é um encontro de casais e eu não vou ministrar para os casais sozinho. Então ela disse, ainda não me recuperei bem, que ela caiu um tombo quando subia para o andar de cima do nosso sobrado, e ela caiu um tombo do 3º degrauzinho e se machucou. E aí os medicamentos não lhe fizeram bem. Tomou medicamento para luxação e o remédio tinha negócio, deu efeito, deu enxaqueca. Aí ela tomou para enxaqueca, atacou o estômago. Então essas coisas assim que acontecem, né? E o único que cuida dela sou eu. Então eu fiz um desafio para ela: você vai, não é? E sempre o grupo aqui foi um grupo muito abençoado, nos abençoou muito na viagem, não é? Nessa viagem, até quando a gente estava lá no Monte Nebo, teve um jordaniano lá que ofereceu 5.000 camelos pela Emanuela, né, filha do Glauber, porque ele me perguntou assim: que brasileira bonita, falou em inglês. Eu disse: quantos camelos você dá por ela? E ele disse: 500 camelos. Eu disse: não, é muito pouco, olha só, olha o perfil dela. Aí fomos negociando e eu fechei em 5.000 camelos, cada camelo valendo $5.000, seria uma boa grana para o Glauber. Mas a Emanuela passou longe assim, então não fechamos o negócio com eles. Essa viagem foi instrutiva e ao mesmo tempo muito divertida. Nós tínhamos a Isabel, que fazia todas as transações econômicas. O Rubinho adorava as transações econômicas que ela fazia.
porque ela chegava e podia pagar 2 bolsas por $10 e o Rubinho negociava lá 10 bolsas por $10. Não é? Então, né, Rubinho? O Rubinho então tirou a Isabel da frente da negociata. Muito bem, vamos à palavra do Senhor. Eu tinha preparado uma palavra de Deus hoje de manhã, e pregador é assim, ele muda de uma hora para outra, quer dizer, não o pregador, o Espírito, não é? E quando eu amanheci, quando chegou amanhã, eu tinha me preparado ontem à noite, ainda antes de dormir, com a outra palavra, e senti que eu tinha que trazer esta palavra. Quem sabe tem algum coração que está precisando. Eu vou falar sobre, se eu tivesse que dar um título para o meu sermão, seria A Noite Escura da Alma. Esse título eu peguei emprestado de João da Cruz, um dos místicos da igreja de 1559. João da Cruz, um místico católico português, ele escreveu um tratado sobre Carmelo. No original antigo dele tem o Monte Carmelo desenhado. Então ele fala sobre feridas da alma, e ele fala sobre a noite escura da alma. E esses dias, quando eu estudava a vida de Jacó, e o que eu vou estudar aqui, o que nós vamos mencionar aqui vai de Gênesis 28 até o 33, tá? Mas eu não vou ler todos os textos. Mostra claramente por que Jacó teve que enfrentar a sua noite escura da alma. Vocês conhecem bem a história de Jacó, como ele e seu irmão Esaú, gêmeos, não é? Nascidos depois de 20 anos de casados de Isaac e Rebeca. Isaac orou pela mulher, nascem gêmeos, e eles já vinham brigando no ventre, já davam pontapé um no outro. Mamãe que engravida sabe disso, que com um filho só dando pontapé e empurrando as costelas já é dolorido. Imagina 4 pés empurrando as costelas da mãe. E eles brigavam no ventre, e ela foi orar a Deus, e Deus disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos de ti sobrevirão, o mais velho servirá ao mais novo. Deu uma revelação para ela. E quando ela tem os gêmeos, eles já são inimigos, já brigam desde criancinhas, não se dão. Esaú era ruivo, bem peludo, era um cabeludão. Jacó era liso e não tinha muito pelo corpo. E eles vão crescendo juntos, e começam os episódios da vida dele. Um deles recebe o nome de Esaú, quer dizer vermelho, e o outro recebe o nome de Jacó. Jacó não quer dizer, como muitos dizem aí, usurpador ou trapaceador. Não. Senão os judeus não continuavam colocando o nome de seus filhos de Jacó. Vai chamar o seu meninozinho de o trapaceiro, não é? O nome dele quer dizer suplantador, aquele que quer ter a primazia, aquele que quer chegar à frente, aquele que quer fazer as conquistas. Esse é o nome dele. O primeiro negócio que ele faz é quando ele se aproveita da fome de seu irmão, que saíra a campo para caçar. E Jacó era hortelão, cuidava da sua hortinha, perto da casa da mãe, né? Plantava sua alface, suas verduras. E o Esaú não, Esaú era guerreiro. E é claro que Esaú saiu a campo, não pegou nem uma lebre, trouxe nada para comer. E ele chega morto de fome e encontra seu irmão com aquele cozido cheiroso, igual você sentiu o cheiro de churrasco em Porto Alegre quando você lá chegou, aquele cheiro de churrasco, né? Os meus vizinhos todos têm churrasqueira dentro de casa, eu também tenho. Então, mas eu não faço churrasco, porque não é conveniente fazer churrasco para 2 pessoas, eu já como pronto. Mas meus vizinhos, domingo é aquilo, né? É aquela fumaceira, aquele cheiro de sacrifício subindo para o ar, né? E a gente sente o cheirinho. Esaú sentiu esse cheiro, estava morrendo de fome. Você sabe, quando a pessoa está com fome, o cheiro ainda fica mais forte, mais apetitoso.
Tem aquele ditado que diz que gato com fome come até sabão. Porque realmente, se você está com muita fome, até uma comida ruim que lhe derem é boa. Porque a fome é tremenda. E aí Jacó fez o primeiro negócio. Está bem, eu te dou um prato de comida, se tu me venderes o teu direito, em troca, não é a vender, em troca do teu direito de primogenitura. E ele consegue então pegar do irmão o direito de primogenitura, que é um direito dado por Deus ao primogênito. Eu falava ontem aqui sobre o direito de primogenitura. O primogênito, ele ganhava a herança dobrada do pai, era um direito que Deus estabeleceu, porque o primogênito, ele era responsável por cuidar dos pais na velhice, ele que era responsável, e se seus pais morressem, ele era responsável diante de Deus por cuidar dos seus irmãozinhos. Então ele tinha que ter maior abastecimento, e Deus deu isso a ele. Mas a Bíblia fala lá no livro de Hebreus, capítulo 12, que Jacó era profano. Jacó não valorizou o que Deus lhe concedera e rejeitou a bênção da primogenitura, que era uma bênção tremenda ser recebida de Deus, ser o primogênito. Ele negocia com Jacó. Jacó agora já tem o direito de primogênito. E depois, anos depois, quando Isaac já estava velho, Isaac resolveu abençoar a Esaú. E aí tem toda aquela tramóia da mãe, a mãe sempre dando um jeitinho: meu filho, teu pai vai abençoar Esaú, vamos fazer um negócio aqui, eu vou matar ligeiro um cabrito e vamos dar comida para o teu pai não enxerga direito. E aí tem toda aquela história que vocês conhecem. Ele disse: mas mãe, o meu irmão é cabeludo, eu sou liso, meu pai vai tocar em mim aqui, eu nem barba tenho direito, eu sou peludo, meus braços não têm pelo. Disse: não tem problema, a mamãe dá um jeito nisso. E aí vestiu-se ali com pelo de ovelha, mas o pai não se deixou enganar muito não. O pai disse: o cheirinho é de Esaú, é de Jacó, mas o corpo é de Esaú, né? Mas o cheiro, ele continuava com o cheiro. Você sabe que o cheirinho da mamãe fica com a gente para a vida toda, né? Quantos de vocês sentem o cheirinho da mamãe até hoje, mesmo adulto? Eu ainda me lembro do cheiro da minha mãe, aquele talco que ela colocava depois do banho, depois do almoço, né? Enchia tudo de talco. Eu sinto aquele cheirinho até hoje. Não sei se vocês também não sentem o cheirinho da mamãe de antigamente. Mas deixando isso para lá, ele tem que fugir de casa. Seu irmão queria matá-lo. O irmão dele dizia: vem aí a morte do meu pai, só papai morreu, eu dou um cabo de ti, como diz o nordestino, seu cabra da peste, eu dou cabo de ti. E Jacó teve que fugir. Vai para a casa de seu tio Labão, em Harã, lá em cima às margens do rio Eufrates, na Síria, já junto à Síria. Jacó tem que fugir. Depois de um dia de viagem, ele tem esse sonho, que nós acabamos de ler aqui no texto de Gênesis 28. Ele tem um sonho. Ele sonha que vê uma escada em que anjos sobem e descem, e o Senhor fala com ele: eis que estou contigo. E ali ele faz um voto a Deus: Senhor, se tu fores comigo e me levares em paz e me deres provisão, não é? Ele fez esse voto: eu darei o dízimo de tudo o que eu possuir. E ele segue para Harã, vai para a casa de seu tio Labão, e lá ele fica 20 anos. Mas ele deixou para trás um problema que não foi resolvido. Você sabe na sua vida quando fica um problema para trás, e você sabe que um dia você vai ter que enfrentar esse problema. Ficou um problema no relacionamento familiar, mas um dia você vai ter que resolver esse problema familiar. Um dia que você vai ter que se encontrar com aquele parente, não é? A quem você ofendeu, a quem você traiu,
ou quem traiu você. Você vai ter um momento de encontro, porque o mundo dá sempre volta, e a gente ao fim para no mesmo lugar. E ele vai para Padã Arã, casa-se com as duas filhas de Labão. Depois de 20 anos, 14 anos trabalhou de graça, 7 anos trabalhou para Raquel, 7 anos por Lia. Na realidade foram 14 anos trabalhando só por Raquel. E aí, depois de 14 anos, ele pede ao sogro que está na hora dele ter alguma coisa, que ele está tendo filhos, e ele não tem nada, e ele quer ter alguma coisa. Então aí Deus lhe dá todos aqueles sonhos. Ele separa os cabritos e ovelhas para o sogro, com uma característica. Ele fica com as matrizes, não é? O sogro leva todas as ovelhas que são listradas, e cabritos listrados e pintados, e ele fica com os pretos e brancos. E ali ele começa a sua produção genética, e começa a ter, ele está com as matrizes daquele rebanho, e entregou para o sogro a outra parte, e afastaram-se por três dias de viagem de um do outro. E agora ele tem que voltar para casa, depois de 20 anos. E quando ele decide voltar para casa, ele vai ter que voltar para o velho problema, vai ter que enfrentar o seu irmão. Mas antes de enfrentar o seu irmão, ele vai ter que resolver ainda uma pendência com o sogro, porque ele saiu fugido. E ele foge com as suas duas mulheres, suas servas, seus filhos, tudo criancinhas pequenas, porque as criancinhas tinham diferença de poucos meses um do outro. Ele tinha filho com uma mulher, tinha filho com outra, ele estava ali tendo filho com todo mundo. E não pense que Jacó tinha 30 anos. Jacó, quando foi para Padã Arã, eu fiz um estudo, ele tinha 82 ou 83 anos de idade, quando ele foi. Então, ele está voltando de lá agora com mais de 100 anos. Tá? E vem pelo caminho, foge do sogro. O sogro o alcança depois de 7 dias, o sogro o alcança. O sogro não leva os seus netos de volta, porque Deus avisou ao sogro: não faças nem bem, não digas nem bem nem mal a Jacó, porque eu estou com ele. O sogro poderia ter levado tudo, está aqui no capítulo 31, e naquela época o que vigorava no Oriente Médio era a lei dos códigos de Hammurabi. Código de Hammurabi, que foi Hammurabi contemporâneo de Abraão na Mesopotâmia, não é? O Código de Hammurabi, que ainda se descobriram, agora tem aí os escritos de Hammurabi, ele estipulava certas coisas que Jacó praticava e Abraão praticou também. Por exemplo, uma das coisas do Código de Hammurabi é que se a sua mulher não podia lhe dar filhos, você podia pegar a serva dela e ter filhos através dela. Então isso estava na lei. Outra coisa era a questão de dizer que a mulher era sua irmã. Quando você dizia que a mulher era sua irmã, era uma questão de proteger a sua vida e proteger a dela também, entende? Porque ninguém ia tocar em você por causa da sua irmã. Então isso aí estava tudo no Código de Hammurabi. E também no Código de Hammurabi estava determinado que o avô tem direito sobre os netos. Então Labão poderia levar de volta as filhas e levar de volta os seus netos e deixar Jacó sozinho, não fosse a intervenção de Deus, que lhe aparece no caminho e diz: Labão vai furioso, né? E Deus detém a fúria de Labão: não lhe faças, não digas a ele nem bem nem mal. E aí os dois têm aquela discussão lá e fazem uma aliança. E olha o que Jacó diz para Labão. Olha como é que ele passou aqui, como é que ele diz para Labão. Ele diz para Labão que Labão havia roubado praticamente toda a vida dele.
havia roubado. Ele diz assim: 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, eu não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano porque da minha mão o requererias. Eita, sogro bom esse, né? Meu genro dizia para mim assim: sogro rico e porco gordo só dão lucro quando morrem, não é? Já ouviram essa expressão? Sogro rico e porco gordo só dão lucro quando morrem. Porque tem alguns sogros que não são, tem muito sogro bom, mas tem alguns sogros que são, não distribui com o genro, quando diz assim, vai trabalhar. Ele diz assim: de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Imagina você ter um sogro assim, um empregador assim, marca um salário, e dali a pouco, não vou te pagar aquilo não, vamos mudar. 10 vezes me mudaste o salário. Ele então se reconcilia com o sogro, isso aí ele resolveu. E no capítulo 32, versículos 1 e 2 diz: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: esse é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. O que eu acho impressionante é que à medida em que você vai vencendo na jornada, e Deus está com você, porque essa era a promessa de Deus, né? Estarei sempre com você, as coisas vão acontecendo. Então agora ele já resolveu o problema com o sogro, mas ele ainda tem um problema com seu irmão para resolver. Eu conheço pessoas que às vezes vêm no gabinete pastoral para conversar com a gente, que tem briga com algum parente, algum irmão, alguma irmã, que por anos não se veem, só vão se ver na morte do pai, e olhe lá, fica um na porta e o outro do lado do caixão. O que fica do lado do caixão fica como quem diz assim: eu não te quero aqui do lado da minha mãe, ou do lado do meu pai. Estão brigados, e essa falta de perdão, esse relacionamento quebrado rebenta com cada pessoa, rebenta com as pessoas. Porque o que traz a felicidade para o homem é saber que os seus relacionamentos estão bem acertados, que nós nos relacionamos bem. Você imagina você crescer numa família em que ao longo dos anos vai havendo brigas, vão havendo divórcios, vão havendo separações, e você tem que ficar ali no meio ajudando. Então eu, como pastor na minha família, eu era o único pastor, então como pastor eu estava sempre nas brigas, intermediando, sempre ali ajudando um e ajudando o outro. Além de resolver os problemas de relacionamento na igreja, eu tinha que estar resolvendo os problemas de relacionamento na família, sem ficar de um lado de um ou de um lado de outro, porque um que não se dava com o outro me procurava. E é muito difícil você andar nessa posição centralizada, não é? De ter que unir as duas partes, de ter que unir as pessoas. Esse trabalho pastoral é dificílimo de fazer. E unir casais, então, casais brigados, é pior ainda. Porque geralmente tem chantagem das duas partes. A mulher diz: eu quero falar com o senhor, pastor, porque tem um problema no meu casamento. E eu digo: mas eu quero que seu marido venha aqui também. Não, mas meu marido não quer nem lhe ver, então não vou lhe tratar também. Porque eu sei que a mulher vai contar a parte dela, e eu quero ouvir a parte do marido, porque ele também deve ter lá as suas razões. Então muitas vezes a gente sutilmente descobre o telefone do marido e liga para ele: fulano, a gente quer falar contigo, para resolver um problema. E Jacó agora tinha esse problema para resolver.
com seu irmão. Problema com seu irmão. Mas antes de resolver o problema com seu irmão, ele tinha que resolver um problema consigo mesmo. Tinha uma coisa na garganta dele, né? Deus teve que levá-lo ao Jaboque, porque quando ele chega no rio Jaboque, um ribeirinho, afluente do Jordão, não é? No mesmo lugar que ele havia atravessado 20 anos atrás, ele faz essa oração e diz assim: sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão e agora sou 2 bandos. Ele agora tinha muita gente com ele. Baseado na oferta que ele manda para Esaú, eu fiz um cálculo aqui. Ele tinha 2.000 cabras, 200 bodes, 2.000 ovelhas, 200 carneiros, 300 camelas com filhotes. Ele tinha 400 vacas, 100 touros, 200 jumentas e 100 jumentinhos. Ele tinha 5.400 animais com ele. É um rebanho. Como é que eu fiz este cálculo? Pela oferta que ele manda para o seu irmão. Porque ele promete, ele diz a Deus: Deus, eu darei o dízimo de tudo que eu tenho. E agora ele vai dar o dízimo. Ele não tem para quem dar dízimo, não tem igreja, não tem sacerdócio, não tem nada. Então ele resolve mandar para o seu irmão. Quando dizem para ele assim: Jacó, teu irmão está vindo ao teu encontro e vem 400 homens com ele. Jacó tremeu. Jacó tremeu. Então ele usou de uma estratégia. Vou mandar 3 grupos. Cada grupo leva um determinado número de presente. Quando disserem: de quem são esses presentes? É do teu servo Jacó. E ele vai aplacando a ira do seu irmão, não é? Me faz lembrar daquela velha história do gato de botas, né? Acho que todos vocês já leram o gato de botas, né? Que o gato de botas vai levando presente, né? E o patrão dele era muito pobre, não tinha dinheiro nenhum, mas ele caçava, o gato caçava alguma coisa e levava lá e dizia, e aí eu perguntava o rei ou o príncipe: de quem é esse presente? É do Marquês de Carabá. Ele já deu um nome para o seu dono, Marquês de Carabá. Na realidade era um paupérrimo, mas o gato estava muito agradecido. Me faz lembrar essa história. Eu acho que a pessoa que criou essa história na Alemanha, do gato de botas, ele deve ter lido a história de Jacó. Então Jacó manda os presentes, vai acalmando a ira do seu irmão, vai acalmando, mas ele tem que resolver um problema aquela noite. Ele fica sozinho para orar. E aí diz aqui no 32:14, ele mandou 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com leite, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Mandou todos esses presentes. Mas ele ficou só. Separou Raquel, as suas servas e as crianças para um lado, separou os outros para o outro lado, e ficou sozinho. E aí veio agora a sua noite escura da alma. Ele teve que se defrontar com Deus. Porque os problemas que estão ao nosso redor, nós temos muita capacidade de resolver. Mas os nossos problemas interiores, aquilo que está lá dentro de nós, escondido, as nossas intenções, as nossas motivações, que só Deus conhece, essas nós temos que resolver com Deus. E ele então fica ali, orando. Ele começa a orar essa noite, ele começa a orar, e de repente aparece um homem que luta com ele. É uma luta de espada.
ou então no braço mesmo. E eles passam a noite lutando. Jacó não sabe que era um anjo, mas eles estão lutando, e lutam muito, até que no final tem diz assim, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este homem que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Quer dizer, deu um tranco aqui na coxa com o fêmur, né? Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. A partir dali Jacó ficou manco. Puxava de uma perna. E diz o texto: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Essa perna manquejante seria para Jacó o resto da vida a lembrança de um encontro com Deus. Porque ali teve um diálogo muito importante. O diálogo era, o anjo pergunta para ele: como te chamas? Ele disse: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aqui tem uma coisa impressionante. Jacó, um agricultor, depois de 20 anos, é elevado à categoria de príncipe. Ele agora é um príncipe diante de Deus. Daí vem o nome Israel. Quando nós vamos a Israel, a gente não se lembra disso, né? Que Israel é o nome dado a Jacó, que quer dizer príncipe que lutou com Deus. E ali ele teve que resolver os seus próprios problemas, e o anjo o abençoou ali. O Jacó pergunta: mas tu como é que te chamas? Ele disse: por que perguntas pelo meu nome? O abençoou ali, e aquele lugar chamou Peniel. Eu vi a Deus face a face. Agora Jacó tem 3 marcos na vida. Ele tem Betel, onde o Senhor lhe apareceu em sonhos pela primeira vez. Ele tem Maanaim, em que o Senhor aparece no acampamento de anjos para ele. E ele agora tem Peniel. O Atmoni dizia que algumas pessoas, Deus trata com elas assim, diretamente. Deus dá uma cacetada e resolve o problema daquela pessoa. Quebra aquela pessoa numa só paulada, um só encontro com Deus, como fez com Paulo. Paulo ia a caminho de Damasco e Deus resolveu a questão toda com Paulo ali, numa hora só. Mas outras pessoas, como Jacó, demoram anos. Deus vai quebrando aos pouquinhos. Deus vai quebrando. E às vezes nós não entendemos o caminho de Deus. Por isso que em Romanos 11:33, quando Paulo faz aquela exclamação, depois de escrever a epístola aos Romanos, ele está tão embasbacado com o poder de Deus e com o plano de Deus, que ele exclama: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento! Quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Está citando o texto de Isaías. Porque o Senhor conhece tudo. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que passar pela noite escura da alma. Mas mesmo na mais escura noite da alma, Deus não deixa você sozinho. Ele aparece ali. Ele está ali com você para perguntar como é o seu nome. E ali abençoar a sua vida. E quando ele sai dali para o encontro de seu irmão Esaú, ele ainda vai tremendo. Mas agora Deus já havia amolecido o coração de Esaú. Quando ele vê Esaú vindo adiante, 400 homens com ele, armados. Jacó vai sozinho, deixa a família longe. E Jacó se ajoelha 7 vezes, vai até lá. E quando os dois se encontram, eles não brigam. Os dois se abraçam e choram longamente. 20 anos de ira,
20 anos de raiva, 20 anos de problema, terminou em um grande momento de gozo e de alegria. Esaú até se oferece: vamos comigo, eu vou botar meus homens à tua disposição para te conduzir para onde tu quiseres ir. Ele disse: não, meu irmão, deixa eu ir aqui, eu vou no pasto do gado e das crianças, né? Nós vamos devagarinho, nós vamos chegar até o lugar que eu quero chegar, que é Berseba, lá no fim do início, no fim da terra de Israel, lá quando chega no deserto. Deixa eu ir no pasto do gado e das crianças. E ali foi resolvido um problema que os pais deles criaram. Porque quem criou esse problema entre Jacó e Esaú foram os pais. Porque os pais preferiam, a Rebeca, ela preferia o Jacó, o Isaac preferia o Esaú. E Isaac e Rebeca sempre discutiram por causa disso. E ali gerou uma inimizade entre Israel e entre judeus e Edom, que eu fiz um cálculo na Bíblia, durou mais de 1700 anos. Porque o neto de Esaú, um dos netos que ele teve, chamava-se Amaleque. Lá em Êxodo 17, de versículo 14 em diante, Deus tem que dizer: olha, eu vou ter que destruir Amaleque. Que Amaleque, os que foram a Israel ali, quando a gente subiu por aquela estrada do outro lado do Golfo de Acaba, não é, do Rio Jordão, que a gente subiu em direção norte, ali do lado direito, ali era a terra de Edom, não é? A terra de Edom ali. E ali naquelas cavernas, como aqueles lugares que nós fomos a Petra, agora estou falando que for a Israel, não é? Aquelas cavernas, aqueles lugares, tudo era habitado pelos amalequitas. Os amalequitas viviam em cavernas, e saíam e atacavam as pessoas, e atacaram o povo de Deus, quando o povo de Deus vinha do Egito. E depois ainda a história dos amalequitas não foram exterminados por Saul. Lá no livro de Ester, capítulo 3, aparece lá um descendente de Amaleque, que faz uma trama contra toda a nação de Israel, junto com o rei Assuero, com um decreto. Aquele Amã era Agagita, descendente do rei Agag, que era amalequita. Para terminar, caem Herodes o grande, na descendência dos asmoneus, porque Herodes o grande era metade judeu, metade edomita. E manda destruir todas as crianças de 2 anos, queria matar a Jesus. Essa guerra, essa situação toda, nasceu dentro do lar de Isaac e de Rebeca, pela forma que eles criaram seus filhos. Então, muitas vezes, tem muitas lições a pegar daqui, mas muitas vezes nós estamos envolvidos num problema que os nossos pais criaram, que seus antepassados criaram. Nós estamos envolvidos num problema que foi criado lá atrás, há 50, 100 anos atrás, e estamos aqui no centro da história. E agora nós temos que resolver esse problema. E para resolver, chegamos na noite escura da alma. É o que fala João da Cruz. É aquele momento quando você fica sozinho e tem que encarar a Deus. É o momento da solidão e solitude, quando ninguém vem em seu socorro, que ninguém pode lhe socorrer. É você que tem que tomar a decisão diante de Deus de mudar de vida. E a noite escura da alma está aí diante de você, e você terá que enfrentá-la. Jesus teve que enfrentá-la. Chega no Getsêmani, os seus melhores amigos estão dormindo, caídos de sono. Em João 18, e ele diz assim: nem um pouquinho, vocês podem ficar acordados. E ele vai ter que enfrentar sozinho. Diz que orava com tal intensidade que o seu suor se transformava em gotas de sangue, e ele dizia: Pai, passa de mim esse cálice, quer dizer, não me deixe enfrentar esse momento de morte. Mas aí ele entendeu o coração do Pai e disse: no entanto, seja feita
a tua vontade. Jesus teve o seu momento de noite escura da alma. Mas eu quero dizer que depois da noite escura da alma, vai amanhecer. Diz aqui, vai amanhecer. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. Vai amanhecer. Tem um outro futuro para você. Tem um outro futuro, tem uma nova vida, as coisas vão mudar, as configurações vão mudar. Deus virá em seu socorro. Mas aquela noite escura você tem que enfrentar sozinho. E aí, amanhece. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus abençoe vocês e que o Senhor faça vocês crescer cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Quem vai? Curva a cabeça. Senhor, nós sabemos que para cada um de nós, Tu tens esta noite, este jaboque, mas sabemos que para cada um de nós há um novo amanhecer. Sairemos marcados, mas vitoriosos como Jacó saiu. Não mais com os mesmos propósitos, tendências, mas absolutamente renovados pelo poder do Teu Espírito. Que o Espírito Santo aplique esta mensagem a cada coração, ou em cada coração, como só Ele sabe e pode. E que muitos jaboques que estão aqui ou nos veem pela internet, de solidão, de luta solitária, que muitos já comecem a antever o novo amanhecer, quando sairão marcados pela mão de Deus, mas mudados, não mais como Jacó, mas como Israel, príncipe de Deus. Faz assim